E esquece. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nesta noite, aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, querido, você que nos acompanha nessa live, nessa noite. A paz do Senhor aí, presbítero Kleber, pastora Kátia, aleluia, glória a Deus. Queridos, vamos começar nessa noite mais um culto de celebração ao Senhor, mais uma noite que o Senhor nos deu a oportunidade de podermos estar falando da palavra do Senhor e poder estar ministrando a palavra do Senhor. Eu gostaria que você nessa noite fosse compartilhando aí essa live no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, abra sua Bíblia conosco nessa noite no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Aleluia, no capítulo 22 do livro de Gênesis. Glória a Deus. Gênesis, no seu capítulo 22. A palavra que o Senhor colocou no nosso coração para estarmos compartilhando aí com você nessa noite. Livro de Gênesis, no capítulo 22. Aleluia. Vai falar de Abraão, querido. Subtítulo aqui da minha Bíblia diz assim: Deus prova Abraão. E o título da mensagem é assim: Abraão recusou-se a abrir mão das promessas da aliança. Abraão recusou-se a abrir mão das promessas da aliança, ou seja, a aliança que Abraão tinha com o Senhor, com o Eterno, com o Jeová, o Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 22, verso 1 vai dizer assim, querido: Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei, ou que te mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou brasas para o fogo e o cutelo, ou seja, a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. E Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. E amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha.
E então estendeu a mão e pegou o cutelo para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, seu único filho. E Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. E foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isto até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Glória a Deus, querido, aleluia. Então aqui nós vemos nessa passagem que Deus coloca Abraão à prova, querido, né? Abraão, querido, ele firmou uma aliança de sangue com Deus, né? Abraão, ele tinha uma aliança com o Todo-Poderoso, com o Deus Eterno, uma aliança de sangue com Deus, né? E eles estavam agora ligados por uma união sagrada. Ou seja, Abraão tinha uma aliança de sangue com Deus, uma aliança sagrada na presença de Deus, querido, né? Mais forte que qualquer vínculo humano. A aliança que Abraão tinha com Deus era mais forte de qualquer aliança entre os seres humanos, entre duas pessoas nessa terra, né? Porque Davi tinha uma aliança com Jonatas, né? E muitas pessoas tinham aliança nessa terra com pessoas. Mas a aliança que Abraão tinha com Deus, querido, era muito maior. Era uma aliança de sangue. Aleluia. Querido, tudo que Abraão possuía, aleluia. Tudo que Abraão possuía, querido, né, pertencia a Deus. Tudo que ele tinha pertencia ao Senhor, pertencia a Deus. E ele havia crido, ou seja, acreditado e recebido as promessas da aliança com Deus. Abraão, ele acreditava, né, nas promessas que tinha recebido do Senhor. Ele acreditava no Senhor, que o Senhor era fiel e justo para cumprir na vida dele as promessas, né? Porque Deus prometeu para ele o quê? Prometeu um filho, né? Na sua velhice Deus prometeu para ele um filho, né? Mas só que quando Deus prometeu para ele um filho, Sara, ela não entendeu, né, que quando Deus prometeu para ele o filho seria de Sara e não de Agar, né? Como nós vimos na história, que ela tentou dar uma forcinha para Deus, tentou ajudar, né, que a promessa se cumprisse mais rápido. Mas a promessa não era com Agar, não era com o filho de Agar, era com Abraão e Sara. E Deus, ele cumpriu, querido, a promessa, dando a ele o quê? Um filho, né? Ou seja, deu dois. Um não era o filho da promessa, Isaac era o filho da promessa. E Abraão se apegou tanto a esse filho da promessa, que Abraão foi deixando Deus de lado, querido, né? Começou a colocar Isaac no lugar de Deus, começou a colocar Isaac onde era para ser Deus. Ele foi tirando Deus de lado e deixando Isaac. Ou seja, ele parou de adorar a Deus para idolatrar Isaac. E um belo dia Deus aparece para Abraão, né, e coloca Abraão à prova. Como? Pedindo o seu filho, pedindo o seu único filho, para que Abraão entregasse o seu filho em holocausto sobre um monte, né? E Abraão, ele tinha tanta certeza que Deus era na vida dele, que ele não negou o seu filho, porque ele tinha com Deus que uma aliança, e essa aliança não poderia ser quebrada. Aleluia. A aliança dele, que era tão grande que ela não poderia ser quebrada, porque ele acreditava, né, nas promessas da aliança que Deus tinha com ele, e isso lhe foi imputado por justiça. Aleluia. Ele havia guardado a aliança com Deus por meio da circuncisão na carne, que iniciou todos em sua casa, né? Ou que incluiu todos em sua casa. Ou seja, toda a casa dele estava debaixo da mesma promessa. A promessa não era só para Abraão, querido, mas era para toda a sua casa, toda a sua parentela, todos aqueles que estavam debaixo do seu teto. Aleluia. Todos, querido, né?
Ele havia guardado a aliança com Deus por meio da circuncisão na carne. Todos eram circuncidados, né? Que incluía todos na sua casa. E Deus concedeu-lhe o filho prometido, Isaque, o filho da promessa, né? Agora, diante do selo da aliança, que a aliança era selada com sangue, Deus pôs Abraão à prova, né? Deus provou Abraão. Queria que Abraão provasse a si mesmo que seria obediente a ele, né? Deus provou então a Abraão que naquilo que Abraão mais amava, naquilo que Abraão mais gostava, que era o quê? Que era o seu filho, que era o filho da promessa, ou seja, que era a promessa que Deus tinha feito sobre a vida dele e tinha se cumprido, porque Deus é fiel, querido. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus velho em cumprir a sua palavra, e cumpriu na vida de Abraão, né? Mas agora, diante da aliança, diante do selo da aliança com sangue, Deus pede para Abraão o quê? O seu filho. Deus pede o seu único filho para Abraão, querido, né? E Deus lhe pediu que sacrificasse o bem maior da sua vida. Querido, Deus pediu o que ele tinha de mais precioso. Deus pediu o que ele mais amava, aquilo que ele mais gostava, que era o filho, né? Para provar o quê? Para provar a fidelidade de Abraão com Deus, né? Pediu o seu filho, o que ele mais amava na vida, o filho pelo qual tanto havia esperado. Deus sabia que Abraão lhe daria o seu único filho, em um ato de obediência total e submissão a ele, né? E que seu amigo permaneceria fiel à aliança que havia feito. Um dia Deus o chamou, né? Um dia Deus chamou, porque Deus sabia que ele entregaria para Deus, né? Que ele não quebraria a sua aliança com Deus. E foi isso que ele fez, né? Ele tomou o seu filho, seu único filho a quem Deus dera, né? E foi, querido, até o Monte Moriá. E Deus diz: vá até o monte, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei, querido. Gênesis 22, 2, nós acabamos de ler aqui, né? E Deus não foram apresentadas, querido, razões. Deus não falou para ele: ó, vai lá por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Não, Deus simplesmente pediu, Deus mandou e ele foi, né? Deus não lhe apresentou razões, querido, apenas deu uma ordem, né, que deveria ser o quê? Obedecida, ou seja, cumprida. E Abraão não tentou argumentar com Deus, nem tentou fazê-lo mudar de ideia. E olha para você ver como Abraão servia a Deus de todo o teu coração. Quando Deus pediu para ele que fosse entregar o seu filho, seu único filho, ele não perguntou para Deus, ele não questionou a Deus, né? Senhor, por quê? Por que o Senhor está pedindo o meu filho? O Senhor não prometeu para mim que me daria um filho, agora o Senhor quer tirar aquilo que eu tenho? Não, ele não perguntou para Deus, ele não questionou a Deus. Muitas das vezes eu e você, querido, Deus pede para eu e você fazer alguma coisa para Deus, nós, em vez de nós atendermos aquilo que Deus está mandando, Deus está ordenando, nós começamos a perguntar para Deus: Senhor, mas por quê? Por que assim? Por que a Sara? Por que eu? Por que agora? Eu e você, querido, nós temos que fazer igual a Abraão. Quando Deus deu uma ordem para Abraão: vai, Abraão simplesmente pegou o teu filho, pegou o seu jumento, pegou os seus 2 moços e foi. Ele não questionou a Deus. Ele não perguntou para Deus por quê. Ele simplesmente pegou o teu filho e foi, querido, e obedeceu. Ele não pediu um sinal para confirmar a instrução que havia recebido. Querido, ele não ficou confuso quando ele ouviu a voz de Deus. Muitas das vezes eu e você, queridos, ouvimos a voz de Deus e perguntamos: será que é Deus? Será que é Deus falando comigo? Será que Deus falou comigo? Nós ficamos igual o Gideão, querido. Gideão, o anjo apareceu para Gideão e falou com Gideão, né? E Gideão, em vez de obedecer a ordem de Deus, ele foi questionar primeiro a Deus. Ele foi pedir um sinal para Deus, pediu 1, pediu 2, pediu os 3 sinais a Deus. E Abraão foi completamente diferente. Abraão, ele não pediu sinal nenhum, por quê? Porque ele conhecia a voz de Deus. Ou seja, ele conhecia a voz do seu amigo. Porque Abraão, ele foi chamado o quê? Amigo de Deus, querido.
Amigo de Deus. Se você for lá nos Heróis da Fé, você vai ver Abraão, ele sendo chamado de amigo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, Diácono Luiz, Deus abençoe. Paz do Senhor, Eliane, minha prima. Glória a Deus, aleluia, Deus abençoe a tua vida. E Abraão, ele não pediu, querido, sinal nenhum para Deus, né? E eu e você, muitas das vezes, Deus fala comigo e com você, nós ficamos relutando para fazer aquilo que Deus mandou, para fazer aquilo que Deus ordenou, né? Nós ficamos, Senhor, mas será que é para fazer? Não, não tem, querido. Será? Deus mandou, vai e faz, pronto, acabou. Faz igual Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus, ele não questionou. Por quê? Porque ele conhecia a voz de Deus. Muitas das vezes que nós ouvimos Deus falar conosco, nós questionamos, porque nós duvidamos se é realmente a voz de Deus falando comigo e com você, né? Nós temos que tirar do nosso meio isso, querido. Nós temos que observar mais aquilo que Deus fala comigo e com você, né? Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Tem muitas pessoas que ouvem a voz de Deus e pensam que é Satanás falando. Não, querido, Deus, é Deus falando. Amém? E pela fé, por lealdade a Deus, certeza de que Deus cumpriria o que havia prometido, Abraão obedeceu. Abraão não questionou, querido. Abraão simplesmente obedeceu, né? E é um segredo, querido, para mim e para você vencermos os obstáculos, vencermos as dificuldades, é a obediência. É a obediência, querido. Eu e você, nós não vamos vencer nessa vida se nós formos desobedientes a Deus. Nós vemos que todos aqueles que desobedeceram a Deus, seja no Novo Testamento, seja no Antigo Testamento, passaram por dificuldades, sofreram as consequências por causa da desobediência. Querido, todas as vezes que o povo de Deus desobedecia as leis e as ordenanças, as ordens de Deus, eles pagavam preço, né? O povo, quando saiu do Egito, Moisés tirou o povo do Egito, o povo começou a quê? Começou a murmurar, começou a reclamar, começou a desobedecer aquilo que Deus falava, que Deus mandava, que Deus ordenava. Deus tirou eles do Egito para levar para uma terra que manava leite e mel. Mandou os espias à frente. Eles foram espiar a terra e voltaram. Com quantos dias? Com 40. Né? Ou seja, se o povo marchasse, se o povo caminhasse, chegaria na terra prometida em mais ou menos 40 dias. Por que não chegou? Porque o povo ficou 40 anos rodando no deserto. Porque para cada dia de murmuração, Deus acrescentou um ano no deserto. Os 40 dias que os espias foram espiar a terra e voltaram, o povo passou 40 dias reclamando e murmurando, né? Reclamando e murmurando. Cada dia que eu reclamo, querido, é um dia a mais que a minha bênção demora para chegar. Ele não reclamou, Abraão não discutiu, ele simplesmente obedeceu, querido, né? Ele ouviu a voz de Deus, levantou-se de manhã cedo. Olha para você ver, levantou-se de manhã cedo, né? E foi cortar a lenha para o holocausto. E partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado, né? Pegou ali o seu filho, pegou o seu jumento, pegou os seus servos e foi para o lugar que Deus havia mandado, querido. Aleluia. Depois de 3 dias de viagem, querido, ele caminhou 3 dias para chegar, né, ao pé do monte onde Deus havia mandado. Depois de 3 dias que ele avistou o lugar de longe, né? De longe. Quando ele avistou o lugar de longe, querido, ele ordenou aos seus servos. Em Gênesis 22, no capítulo 5, lê comigo 22, Gênesis 5. 22, 5. Aleluia. E disse ele a seus servos: ficai aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Então ele deu uma ordem para aqueles moços que estavam junto com ele, né? Para os seus servos ali: olha, ficai aqui, né? Que eu e o moço, nós vamos até lá, e depois de adorarmos ao Senhor, nós voltaremos, né? E qual era a ordem que Deus tinha dado para Abraão? Sobe no monte e sacrifica lá o teu filho, né? Olha o que ele fala para aqueles moços que estavam acompanhando na viagem: ficai aqui, porque nós vamos subir, nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos voltar. Vai voltar ele e o seu filho. Olha para você ver a confiança que ele tinha em Deus,
que Deus tinha dado o filho, Deus poderia o quê? Ressuscitar o teu filho naquele monte. Né? Deus poderia ressuscitar o filho. Né? Deus poderia ressuscitar Isaac naquele lugar. Ele não temeu em sacrificar Isaac, ele subiu e disse aos moços com toda a certeza que ele tinha no teu coração: nós vamos subir, nós vamos adorar o Senhor. Não falou que ia sacrificar, né, Isaac. Falou que ia adorar o Senhor e ia voltar. E Abraão não vacilou, querido, em sua fé. Né? Abraão, ele não pendeu nem para a direita nem para a esquerda. Abraão, ele continuou colocando a tua fé em Deus. Querido, muitas das vezes eu e você, nós tiramos a nossa fé em Deus. Nós começamos a olhar para um lado, começamos a olhar para o outro. Deus abençoe, Tia Gi, glória a Deus. Nós fazemos igual Pedro, querido. Pedro, quando estava no barco ali, passando a tempestade, Jesus apareceu no meio do mar, né? E Pedro perguntou: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda ir contigo sobre as águas. E Jesus fez o quê? Disse: vem. Vem. E Pedro, descendo do barco, começou a andar, querido. Quando Pedro começou a andar, a fé de Pedro estava como a fé de Abraão, estava em Deus, estava em Jesus, né? E enquanto a fé dele estava olhando para Jesus, caminhando em direção a Jesus, ele não olhou para a tempestade, ele não olhou para as dificuldades. Mas quando ele tirou a tua fé do Senhor, quando ele começou a olhar para a direita, começou a olhar para a esquerda, o que ele começou a fazer? Começou a afundar, né? Tirou a sua fé. A fé dele começou o quê? Começou a vacilar, né? E Abraão não vacilou em sua fé. Querido, ele permaneceu firme na promessa da sua aliança com Deus. Embora ele estivesse prestes a sacrificar o teu filho, por meio do qual Deus havia prometido fazer dele pai de muitas nações, Abraão não abriu mão da promessa. Pela fé, querido, olha, pela fé, disse aos seus servos: depois de o adorarmos, voltaremos. Aleluia! Depois de o adorarmos, que nós voltaremos. Abraão, ele tinha certeza que ele ia descer daquele monte, trazendo Isaac consigo de volta. Ele ia sacrificar, mas ele acreditava que Deus podia ressuscitar aquele. Porque Deus tem poder para ressuscitar aquilo que está morto na minha e na tua vida, né? Deus, ele pode pedir para mim e para você um sacrifício, querido. Mas Deus, ele é fiel para ressuscitar na minha e na tua vida. E Abraão colocou a lenha para o holocausto nas costas de Isaac e levou o cutelo e o fogo, querido. Enquanto eles caminhavam subindo, né, eles caminhavam conversando um com o outro. Eles não iam calados, eles iam conversando no meio do caminho, né? Então uma passagem na Bíblia que diz: ensina o seu filho no caminho, né? E Abraão estava subindo o monte ensinando a Isaac no caminho. Ou seja, no caminho é quando anda, os dois andam juntos, querido. Não é ensinar o caminho, é no caminho. E eles estavam conversando. E Isaac, nessa conversa, ele perguntou para o seu pai: pai, né, meu pai. E Abraão respondeu: filho, eis-me aqui, né? E Isaac perguntou: pai, aqui tem brasa, né? Aqui tem a lenha, mas onde está o cordeiro para nós sacrificarmos? Onde está o cordeiro? Tem lenha, tem brasa, né? Tem cutelo, tem fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Está no verso 7 e verso 8, querido. Você que está nos acompanhando nessa noite, versos 7 e 8, né? Um diálogo entre pai e filho, querido. Olha para você ver, o pai sabendo que ia sacrificar o teu filho, né? Que Deus tinha mandado sacrificar, ele sobe aquele monte, né? Conversando com o teu filho, né? Ele não mostrava o que, querido? Não mostrava estar preocupado, não mostrava estar ansioso, não. Porque ele confiava no Senhor, ele confiava no Deus ao qual ele servia. Aleluia! Abraão confiava no Senhor, querido. Abraão confiava em Deus. Então eles vão subindo, né? E Abraão diz: o Senhor proverá. Mais uma vez, a fé de Abraão, querido, não vacilou.
ele não abriu mão da promessa da aliança. Podia passar o que passar, querido. Abraão, ele não abriu mão da promessa. Eu e você, nós temos que fazer como Abraão, querido. Passe o que passar, venha o que vier. Eu e você, nós não podemos abrir mão da nossa promessa. Eu creio que você tem uma promessa de Deus na sua vida. Eu tenho promessa de Deus na minha vida. Mas nós não podemos fazer o quê? Abrir mão da promessa. Nós temos que agarrar a nossa promessa com unhas e dentes. Segurar a promessa, porque na fé. É pela fé que nós vamos receber a nossa promessa. É pela fé. Aleluia. Querido, olha, ele não abriu mão da sua promessa, não limitou a Deus. E confiou naquele que tinha feito a sua esposa estéril receber e conceber, um filho da promessa. Ela já era de idade avançada, que Deus acreditou. Ou seja, ou melhor, Deus fez a promessa e Abraão acreditou naquela promessa. Abraão não sabia como ou quando, mas tinha certeza que Deus lhe havia feito uma promessa. Aleluia. Deus havia feito uma promessa, querido. E não quebraria. Deus, ele nunca quebrou uma promessa, querido. Quem quebra a aliança com Deus somos nós. Eu e você, nós quebramos a aliança com Deus porque nós somos infiéis. Nós quebramos a aliança, mas a palavra de Deus diz que Deus, ele é fiel. Deus, ele nunca vai quebrar a aliança que ele fez comigo e com você, querido. Jamais, porque Deus é fiel. Deus, ele é fiel, querido, na minha e na sua vida, como foi fiel na vida de Abraão. Aleluia. E Abraão, querido, ele sabia que Deus havia de prover o holocausto. Quando eles alcançaram o lugar que Deus indicara, Abraão edificou um altar. Aleluia. Edificou ali um altar, querido. Porque ele não foi simplesmente fazer um sacrifício, ele foi adorar a Deus. Adorar a Deus. Ele edificou um altar. Arrumou a lenha sobre o altar. Arrumou Isaac, que era o sacrifício que ele ia apresentar a Deus naquele altar, querido, e colocou sobre o altar de Deus. Tomou o cutelo e levantou, querido, para lançá-lo sobre o seu filho amado. Ele não vacilou na tua fé, querido. Ele levantou um altar naquele lugar. Ele preparou o altar para o sacrifício e colocou ali Isaac sobre aquele altar. Querido, que eu entendo, lendo essa passagem, que quando ele colocou Isaac sobre aquele altar, querido, que Isaac também estava obedecendo a Deus. Porque Isaac naquela hora ele podia muito bem dizer: pai, eu não vou ser o sacrifício. E podia ter saído correndo, podia ter dado no pé, podia ter abandonado, podia ter deixado o seu pai sozinho naquele lugar. Aleluia, Deus abençoe o pastor Maurício, meu amigo pastor Maurício. Ele podia, que Isaac podia ter deixado Abraão ali falando sozinho. Imagina se eu e você nos dias de hoje, Deus dá uma ordem para mim e para você: pega o teu filho, teu único filho, a quem você ama. Pastor Maurício, pega o teu único filho, aquele a quem você ama, vai lá no monte e faz um sacrifício para mim. Sacrifica ele lá no monte. Será que eu e você, querido, teríamos essa obediência? Teríamos essa coragem que teve Abraão? Ou teríamos a coragem, se Deus falasse com meu pai, falasse com seu pai para fazer o que pediu para Abraão fazer, querido? Se eu e você nos colocasse no lugar de Isaac, será que nós aceitaríamos, como Isaac aceitou de bom grado, ser o sacrifício a Deus? Ser sacrificado a Deus naquele monte, querido? Será que eu e você, nós nos colocaríamos como um sacrifício vivo a Deus? Será que eu e você estaríamos naquele lugar e aceitaríamos ser o sacrifício a Deus? Para pensar um pouquinho nessa noite, querido. E se Deus pedisse para mim e para você? Pediu para Abraão. Aleluia, glória a Deus. E Abraão fez tudo isso, querido. Preparou o altar, preparou a lenha, colocou Isaac.
E com certeza ele ia sacrificar Isaac naquele monte. Quando ele levantou a sua mão para sacrificar, o anjo do Senhor, querido, né, bradou naquele lugar: Abraão, Abraão. Aleluia. E ele respondeu: eis-me aqui. Respondeu o anjo: não toque no rapaz. Ou seja, não coloque as suas mãos sobre ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho, filho da promessa. Aleluia. Gênesis 22, 12, você que acompanhou a nossa leitura nessa noite. Está em Gênesis 22, 12, você que está anotando aí. Eu sei que tem pessoas que gostam de anotar aí onde estão os versículos, onde estão as passagens, para estar conferindo, né? Se realmente está na palavra de Deus, se realmente Deus está falando, se é Deus que está falando. Aleluia. Tinha um povo na Bíblia que era assim, que eles eram chamados os bereanos, né? E eu e você temos que ser igual a esse povo, querido. Nós devemos acreditar em tudo que nós ouvimos, em tudo que tem falado por aí. E aí nós temos que acreditar na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que é a nossa bússola, que aqui nós somos direcionados pela palavra do Senhor, querido. E Abraão, ele era direcionado, querido, pela palavra de Deus. Abraão, ele não ia por aquilo que ele achava, por aquilo que ele pensava, por aquilo que ele via. Não. Abraão, ele caminhava, querido, segundo a palavra de Deus. Ele andava segundo aquilo que Deus falava, aquilo que Deus mandava. Não aquilo que ele achava, não aquilo que ele pensava, não aquilo que ele queria. Não. Ele andava sobre a palavra de Deus, né? E o anjo apareceu para ele naquele lugar, que ele disse: não toque no menino, né? Deus viu que Abraão verdadeiramente pertencia a ele e que não estava retendo nada. Olha, Deus viu que Abraão pertencia ao Senhor. E tudo que Abraão tinha pertencia a Deus. Abraão não retinha nada para ele. Tudo que ele tinha era de Deus. Tudo que ele tinha era para servir o reino de Deus. Querido, tudo que Abraão tinha, né, ele não tomava para si, ele tinha para Deus. Tudo era de Deus. Tudo que Abraão tinha era de Deus. E Deus viu que Abraão, querido, verdadeiramente pertencia a Deus. E eu e você, será que hoje nós estamos pertencendo a Deus? Ou estamos pertencendo a nós mesmos? Né? Muitos aí hoje dizem: eu sou de Deus, eu sou de Deus. Mas quando Deus aperta, quando Deus espreme, quando Deus pede alguma coisa, não sou mais de Deus. Né? Não, Deus, isso eu não quero, isso eu não faço, eu não vou. Né? Desobedece a Deus, querido. Porque aquele que desobedece a Deus não é de Deus. Aquele que não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele não pertence a Deus, querido. A Bíblia diz que aquele que não é guiado pelo Espírito de Deus, ele não pertence a Deus. Ele não pertence ao Senhor, ele não faz parte do reino, né? Ele é um mero espectador no meio do povo, querido. Amém? E Abraão servia a Deus de todo o teu coração. Aleluia. Ele havia rendido a Deus totalmente sem reserva tudo o que possuía. Tudo o que Abraão era e tudo o que possuía pertencia a Deus, né? O patriarca não havia oferecido Isaque relutantemente ou por mero senso de dever. Não. Abraão amava a Deus de todo o teu espírito, toda a tua alma, toda a tua mente, toda a sua força. E foi com amor e temor reverente que ele entregou tudo o que possuía em obediência a Deus. Querido, o Senhor Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele deixou para mim e para você 2 mandamentos. Amar ao Senhor nosso Deus sobre todas as coisas. E quando eu falo sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas. É sobre a minha própria vida, é sobre a vida da minha esposa, dos meus filhos, sobre os meus bens. É amar a Deus sobre tudo que eu tenho, acima de tudo que eu tenho, né? Eu já ouvi pessoas dizendo que, não, eu amo a Deus da mesma maneira, na mesma intensidade que eu amo a minha família. Está errado, querido. Você tem que amar a Deus mais do que você ama a tua família, mais do que você ama o teu próprio filho, mais do que você ama a tua própria vida, né?
e o teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo como a ti mesmo. Ao próximo que nós temos que igualar o amor. Mas para Deus tem que ser superior. Não pode ser igual. Não é igual, não é da mesma maneira, não é da mesma forma. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E Abraão foi amigo de Deus, chamado amigo de Deus. Por quê? Porque ele colocou o Deus 100% acima de tudo que ele tinha. Acima de tudo que ele possuía. Abraão amou a Deus mais do que tudo o que ele tinha. Mais do que tudo que ele possuía. Até mesmo seu próprio filho, querido. Para tomar posse das bênçãos da aliança e vê-las cumpridas em sua vida, você deve ir até o altar de sacrifício. Deus requer de mim e de você, querido, obediência. E não há meio de um cristão caminhar em obediência a Deus sem uma entrega completa e plena da própria vontade de tudo que tem, querido. Não tem como eu e você caminhar na presença de Deus, cumprindo aquilo que Deus ordenou para mim e para você, querido, sem deixar Deus ser 100% na minha e na tua vida. Não tem como eu e você servir a Deus, querido, 99%, 95%, 97%. Não tem como, querido. Ou eu e você servimos a Deus 100% obedientes a Deus, ou nós não servimos a Deus. Não tem como eu e você ser cristão verdadeiro nessa terra. Nos dias de hoje, querido, servir a Deus 99,99%. Ou eu sirvo a Deus de todo o meu coração, entrego toda a minha vida para Deus, 100% na presença de Deus, 100% obedecendo a Deus. Ou eu sou um falso, sou um hipócrita. Não estou servindo a Deus como Deus requer que nós sirvamos a Deus. Nós temos que servir a Deus 100%. Se for para servir a Deus 99,99%, abandona a fé. Para, larga. Deixa de lado. Amém? Glória a Deus, querido. Aleluia. Querido, para tomar posse das bênçãos da aliança e vê-las cumpridas em sua vida, você deve ir até o altar de Deus e sacrifício. Querido, nós devemos sacrificar a Deus. Pastor, e o que é sacrificar a Deus nos dias de hoje? Eu e você vivemos uma vida de renúncia. Renunciar à nossa vontade, renunciar ao nosso ego, renunciar àquilo que nós queremos para obedecer a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, Deus requer obediência. E não há meio do cristão servir a Deus sem ser obediente. Não tem como, querido. Não dá para servir a Deus sem ter obediência. Querido, ou é tudo ou é nada. Não tem outro meio, querido. Não tem outro jeito. O único jeito de nós servirmos a Deus, querido, é servindo a Deus em tudo. Em tudo. A minha vida é para servir a Deus, o meu dinheiro é para servir a Deus, o meu carro é para servir a Deus, a minha vida é para servir a Deus, a minha família é para servir a Deus, o meu ministério é para servir a Deus, o meu trabalho é para servir a Deus. Querido, tudo que eu tenho tem que honrar o nome do Senhor. Tudo na minha vida tem que ser para honrar a Deus, não para honrar a mim mesmo. Amém? Querido, para tomar posse das bênçãos de Deus, nós temos que servir a Deus de todo o coração. Abraão, ele avistou, querido, um carneiro preso pelos chifres. Você pode imaginar a alegria reinante naquele momento, quando ele desamarrou seu filho, abraçou-o e juntos ofereceram o carneiro como holocausto ao Senhor. Você pode imaginar a alegria que Abraão teve em servir a Deus com o teu filho naquele lugar, adorar a Deus como ele havia dizido ali quando ele foi subir. Ele disse para os moços: eu e o rapaz, nós subiremos, adoraremos a Deus e voltaremos, querido. Ele sabia que Deus ia prover na vida dele. Aleluia. Querido, enquanto estavam adorando, enquanto eles estavam no monte adorando o Senhor falou por meio do anjo: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho,
esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Porque você me obedeceu. Gênesis 22, 16 e 18. Querido, o que chama a atenção aqui é que pela obediência de Abraão, a Deus, querido, pelo amor de Abraão a Deus, em servir a Deus em 100%, todos os povos da terra serão abençoados. Queridos, eu e você hoje nós vivemos debaixo da promessa que Deus fez a Abraão. Eu e você nós somos abençoados por Deus por causa do sacrifício de Abraão. Por causa, querido, que Abraão foi fiel a Deus. Abraão foi amigo de Deus. E a Bíblia diz que quando eu e você nós somos amigos de Deus, nós somos automaticamente inimigos do mundo, querido. Amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Aleluia. Querido, Abraão, ele estabeleceu uma aliança com Deus pela fé. É pela fé, querido. Eu e você nós temos que viver nessa vida pela fé. Ele acreditou e recebeu as promessas nelas contidas, né? Mas ele herdou, tomou posse delas por causa da obediência. Querido, a obediência gera em mim e em você bênção. A obediência gera bênção. E a desobediência, ela gera o quê? Maldição. A desobediência gera maldição, querido. Querido, nós fomos olhar ali em Malaquias, no capítulo 3, quando o povo deixou de obedecer a Deus, quando o povo deixou de dizimar, o povo deixou de ofertar, o povo deixou de levar os seus holocaustos a Deus, deixou de entregar aquilo que era de Deus. Deus diz o quê? Com maldição sois amaldiçoados. Quando eu e você, que nós deixamos de obedecer a Deus, a maldição vem sobre a minha vida, vem sobre a tua vida. Mas quando eu e você, querido, nós obedecemos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, cumprimos a vontade de Deus de toda a nossa força, nós somos abençoados por Deus. Quando nós obedecemos a Deus, as bênçãos do Senhor, elas vão correr atrás de mim e vão correr atrás de você, em nome de Jesus. Querido, olha, o autor da carta aos Hebreus, ele escreveu: quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Olha eu e você aqui hoje sendo descendente do Senhor, né? Por intermédio de Abraão. Aleluia! Glória a Deus! Esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, ele quem? Abraão, alcançou a promessa, querido, o nascimento de Isaque, como garantia do que estava por vir, né? Os homens juraram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma que foi dito, pondo fim a toda discussão. Da mesma forma, Deus também, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito, querido, para com os herdeiros da promessa, ou seja, eu e você, que hoje nós somos os herdeiros da promessa de Deus. Ele interviu, ou seja, ele mediou com um juramento para quê? Por meio de duas coisas imutáveis, ou seja, duas coisas que não pode mudar, querido. Deus, ele não vai mudar, nunca vai mudar na palavra de Deus. É a sua promessa e o seu juramento. Deus, ele não retira a sua promessa e não volta atrás do seu juramento, porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus, ele prometeu, vai se cumprir, querido, na tua vida, no tempo de Deus. No tempo de Deus vai se cumprir na vida, na minha e na tua vida, querido.
né? Deus, ele não retira a sua promessa e nem volta atrás no seu juramento, né? Nas quais é impossível que Deus minta. Como eu já falei, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É impossível que Deus minta. Impossível, querido, que Deus minta. Sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse do quê? Da esperança, como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, a própria certeza da presença, querido, por trás do véu. Querido, o véu ele se rasgou, eu e você hoje nós podemos entrar na presença de Deus, né? Falar direto com Deus, querido. Você vai ver isso aqui em Hebreus. Hebreus no capítulo 6, do verso 13 ao 19. Anota aí para você conferir aí na palavra de Deus. Hebreus no capítulo 6, do verso 13 ao 19. Você vai ver que Deus, ele não volta atrás naquilo que ele falou sobre mim e sobre você, querido. Deus, ele não retira a unção colocada sobre a mim e sobre a tua vida. Deus, ele ungiu, né? Ele não retira a unção de Deus. Não retira, querido. Amém? Mesmo Deus ungindo Davi, ele não colocou Davi automaticamente no lugar de Saul, não. Deus não retirou a unção de Saul, né? Davi só começou a reinar depois que Saul morreu, querido. Olha para você ver, Deus, ele não retira a unção sobre a vida daquele que ele é ungido. Deus, ele não volta atrás naquilo que ele falou, querido. O que acontece é que eu e você quebramos as promessas que Deus tem na minha e na tua vida. Saul, ele fez o que? Saul quebrou a aliança dele com Deus. Quando Deus falou para Saul, vai e acaba com tudo que tem naquela cidade, inclusive o rei, tudo. Acaba com tudo, né? E ele foi e fez o que? Ele achou por bem, ele achou melhor deixar o rei vivo, os melhores animais, né? Aquilo que agradou aos seus olhos, né? Aquilo que era bom para ele, que Deus falou que não era e ele achou que era. Muitas das vezes Deus manda eu e você tirarmos algumas coisas das nossas vidas e nós não queremos deixar, por quê? Porque nós achamos que é bom para nós, né? Ah, Senhor, mas isso aqui é bom para mim. Não é, Deus está mandando tirar, que ele tira, né? E quando Samuel falou para ele assim, ó, ficai aqui e esperai até que eu venha para sacrificar, ele fez o que ele achou que podia fazer no lugar de Samuel, né? Ele foi sacrificar no lugar de Samuel. E quando Samuel chegou, falou para ele, o que foi que fizeste? Né? Ah, você estava demorando. Querido, assim acontece comigo e com você. Deus tem promessa na minha e na tua vida, como tinha na vida de Abraão. Mas muitas das vezes eu e você, nós começamos a achar que a promessa está demorando, que aquilo que o Senhor tem para mim e para você está tardando a chegar. Nós queremos fazer como fez Sara, queremos dar um jeitinho, né? Para que a promessa de Deus se cumpra mais rápido. Sabe aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Para que as coisas comecem a andar, comecem a acontecer, né? E Deus não trabalha com um jeitinho brasileiro, Deus trabalha, né, com o jeito dele, o jeito de Deus, não é o meu e o seu, né? Tanto é que o filho da promessa, Sara não entendeu que o filho da promessa não era só com Abraão, era com ela e Abraão. Era com os dois, querido. A promessa era para os dois, não era só para um, né? E ela quis adiantar a promessa, não deu certo. Quando eu e você queremos dar uma forcinha para Deus, querido, não vai dar certo. Nós devemos esperar o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus. O melhor Deus tem para mim e para você, mas no tempo do Senhor, no tempo dele. Deus, ele sabe o que é melhor para mim e para você. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os meus. E os caminhos de Deus, que são maiores do que os meus. Espera no Senhor, confia no Senhor, faz como Abraão. Coloca a tua confiança no Senhor, espera nele. Acredita nele. Querido, Abraão, ele creu contra a esperança, né? Abraão acreditou contra a esperança na promessa que Deus lhe fizera, né? E ele tinha viva no seu interior a certeza de que receberia o que lhe fora prometido. Não havia abandonado a promessa da aliança. Obedeceu pela fé e a promessa foi cumprida. A aliança que Deus fez conosco, querido. A semente de Abraão
e que contém todas as promessas feitas ao patriarca, também foi selada com um juramento. Como é impossível que Deus nos engane, a aliança que fez conosco torna-se nossa esperança. Querida, a aliança que Deus fez comigo e com você é a nossa esperança em Cristo Jesus. E qual é essa aliança que Deus tem comigo e com você, querido? Em nome de Jesus, né? A aliança que Deus tem comigo e com você, querido, não é uma aliança de sangue. Não é uma aliança que promete bênçãos materiais. Não é uma aliança que promete bênçãos aqui nessa terra. Não é uma aliança que promete que eu e você vamos ser prósperos financeiramente falando. Que vamos ter tudo aqui nessa terra. Não, a aliança que Deus tem comigo e com você, querido, é uma aliança de sangue. É a aliança no sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. É o testamento do Senhor na nova aliança. A nova aliança comigo e com você, querido, é no sangue do Senhor. É uma aliança do que? De salvação. O Senhor Jesus, Ele não prometeu para mim e para você vida fácil. Como Deus não prometeu para Abraão que seria fácil. No mundo tereis aflição, querido, mas tendes bom ânimo. O Senhor Jesus, Ele prometeu para mim e para você que Ele viria e voltaria o quê? Buscar a sua igreja. O Senhor Jesus, Ele vem buscar aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Deus, Ele prometeu para mim e para você, Ele fez uma aliança comigo e com você. Eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que habita sobre mim e sobre você, que dentro de mim e dentro de você. É o selo do Senhor sobre a mim e sobre a tua vida, querido. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para o dia da redenção, para o dia do arrebatamento. Querido, nós cremos que o dia do Senhor está próximo. O dia que o Senhor vem buscar a tua igreja está muito perto, querido. A cada dia que passa, eu e você estamos mais perto que o Senhor cumpra a promessa sobre a mim e sobre a tua vida. Que Ele vem buscar uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, querido. Aleluia, glória a Deus. Então, querido, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, para estar compartilhando com você, querido. Que Abraão, ele não desistiu da sua promessa. Abraão, ele se recusou, querido, a abrir mão das promessas que Deus tinha na vida dele. E que eu e você nessa noite venhamos ter a mesma atitude de Abraão, querido. De recusar aquilo que o mundo nos oferece. De recusar as bandejas que o mundo nos oferece. E venhamos a acreditar verdadeiramente, querido, na promessa que Deus fez sobre a minha e sobre a tua vida. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas sobre a minha e sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Querido, espere em Deus. Coloca a tua confiança em Deus. Porque Deus, Ele é fiel, Ele é justo, para cumprir as promessas sobre a minha e sobre a tua vida, querido. Glória a Deus. Queridos, quarta-feira nós vamos estar aqui de novo, ministrando mais uma palavra do Senhor. E o tema que o Senhor colocou no meu coração para ministrar, querido, na quarta-feira, é a continuidade dessa mensagem. Que essa mensagem ela tem duas partes, querido. E essa foi a parte que o Senhor nos permitiu ministrarmos nessa noite. E a segunda parte, o tema diz assim, que Deus encontrará você no altar do sacrifício. No altar do sacrifício. Deus, Ele te encontrará no altar do sacrifício. Aleluia. Glória a Deus. Querido, nessa noite nós queremos orar, querido, com você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Orar, querido, para que eu e você venhamos ter condições de continuar firme nas promessas do Senhor. Guardando a fé, como diz o meu amigo pastor Maurício. Querido, guarda a fé. Abraão, ele guardou a fé que ele tinha em Deus no coração. Ele não permitiu que aquilo que ele tinha de Deus se perdesse. Ele guardou a fé. Guardou a fé no Senhor, nas promessas que o Senhor tinha, querido. Que você venha guardar a fé nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Maurício, guarda a fé, querido. Em nome de Jesus. E quarta-feira que vem nós vamos estar ministrando aqui a palavra do Senhor mais uma vez. O tema da semana que vem, você pode até marcar aí
na tua folha que você está marcando, na tua agenda, diz assim o tema: Deus encontrará você no altar de sacrifício. Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus te encontrará no altar do sacrifício. Eu conto com você para a semana que vem nós estarmos aqui de novo, querido. Né? Podendo compartilhar a palavra do Senhor, podendo ser ministrado pela palavra do Senhor. Né? Eu quero pedir para você uma gentileza, que nós temos um canal no YouTube. Né? Entra lá, querido, no canal do YouTube, você vai ver a ministração do pastor Trindade. Você vai ver o pastor Maurício ministrando lá no YouTube. Você vai ver lá o pastor Antônio, o pastor Renato, o presbítero Kleber, né? Todos aqueles que passaram aqui pelo Ministério Apostólico cumprindo o chamado, todas as ministrações, querido, você vai encontrar elas lá no canal do YouTube. Entra lá, procura lá, né? Ministério Apostólico cumprindo o chamado no YouTube, né? Dá aquele likezinho lá no canal, se inscreve lá no nosso canal, querido, dá uma força pra gente aí no canal, né? Para nós podermos alcançar mais vidas com a ministração da palavra. Porque muitas das vezes eu e você, que nós não conseguimos chegar a todos os lugares que nós queremos chegar. Mas pela internet eu e você conseguimos alcançar almas para o Senhor Jesus, querido. Em nome de Jesus, nosso canal tem alcançado vidas no Brasil e fora do Brasil. Na Alemanha, no Uruguai, em Portugal, na Argentina. Glória a Deus. Tem alcançado pessoas em vários lugares, querido. Dá uma força aí pra gente, em nome do Senhor Jesus. Entra lá no nosso canal, se inscreve lá, né? Dá aquele likezinho lá, ativa lá o sininho para você receber aí as ministrações do Ministério Apostólico cumprindo o chamado. Eu creio que você vai ser muito abençoado ouvindo as mensagens que estão lá no YouTube do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Recado dado, vamos orar. Vamos agradecer a Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. O Senhor, Ele tem até aqui, o Senhor tem colocado as tuas mãos, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem guardado a tua casa, tem guardado a tua família. Se hoje você está aí nos ouvindo nessa live, é porque o Senhor tem tido misericórdia da minha e da tua vida. E o Senhor, Ele tem nos guardado, né? E nós temos motivos, querido, para adorar o nome desse Deus. Todos os dias. Só de eu e você podermos levantar e respirar, nós temos motivos para adorar o nome do Senhor. Amém? Já queria deixar aqui de antemão um convite aqui para o meu amigo pastor Maurício, né? Tá mandando uma mensagem para você, querido, para você estar vindo ministrar aqui mais uma vez, né? Pastor Maurício, o homem de Deus, amigo aí do coração, guarda a fé em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos orar e agradecer ao Senhor nessa noite, Deus. Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor, Pai, no nosso meio, por tudo quanto o Senhor tem realizado, Senhor, Pai, no meio dos teus filhos, Pai. O Senhor tem guardado, Senhor, Pai, cada família, cada lar, cada pessoa, Pai. Senhor, nós queremos orar, Senhor, Pai, por cada pastor nessa noite, meu Deus. Senhor, por cada um que tem, Senhor, Pai, Senhor, colocado, Senhor, Pai, a fé no Senhor, meu Deus, tem guardado a fé em Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Senhor, que o Senhor venha ajudar cada um de nós, Pai, a continuar nesse propósito, Deus, como Abraão, Senhor, guardou a fé, acreditou no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos vencer, Senhor, Pai, o desânimo que vem sobre a nossa vida, Pai. Vencer, Senhor, Pai, as dificuldades que vêm sobre a nossa vida, Pai. Senhor, vencer, Senhor, Pai, muitas das vezes aqueles que estão enfermos, acamados, meu Deus. Senhor, nós oramos por cada vida, Senhor, Pai, nessa noite. Vai de encontro, meu Deus. Ministrando, Senhor, Pai, a cura, a libertação, a restauração no meio das famílias. Senhor, famílias que oram ao Senhor nessa noite, Pai, porque tem os seus filhos nas drogas. Tem os seus filhos na prostituição, no mundo, Pai, perdido. Senhor, faz como o Senhor fez sobre aquele filho pródigo. Traz eles de volta para casa, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós oramos ao Senhor, pedimos nessa noite, Pai. Visita cada lar, cada casa, cada família, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Nós cremos como Abraão creu nas suas promessas, Pai. Que as promessas do Senhor, elas vão se cumprir, Pai, na vida de cada um de nós, meu Deus. Eu sei que o Senhor tem promessa na vida de cada um que nos ouve, Senhor, nessa noite, que nos assiste nessa live, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, Pai, confortar, Senhor, Pai, o coração de cada um deles, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Continua, Senhor, Pai, a derramar a tua unção, o teu poder, a tua graça, a tua bênção, Pai. Sobre a cada vida, sobre a cada lar e sobre a cada família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, no nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Querido, quarta-feira eu espero você aqui de novo para junto nós continuarmos essa mensagem no nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu creio que Deus ele vai continuar, querido, falando no meu e no teu coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero você até quarta-feira às 19h30. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor Jesus. Amém.